Por exemplo, há o caso do Armando Valladares, um poeta que fez a Revolução, participou da Revolução. Posteriormente, esse poeta, quando viu os rumos que a Revolução estava tomando, ele se tornou um dissidente político. Ele foi preso. Primeiro foi para uma prisão muito famosa lá em Cuba, chamada Boniato. Essa prisão onde até apareceu um filme aí que retrata isso, onde o Che Guevara elimina, ele mesmo, mão na arma, mata as pessoas pelo prazer de matar. O Che tinha essa componente sádica, né? E esse homem preso, esse poeta Armando Valladares, ele passou 21 anos na prisão, dos quais 3 numa cela-gaveta. Dessa cela-gaveta ele saiu aleijado, ele passou a andar em cadeira de roda. O que era a cela-gaveta? A cela-gaveta era um espaço muito reduzido, onde o sujeito entrava horizontalmente lá e ficava lá. Você tirava ali para uma outra, mas fazia as necessidades ali e tal. E como o sujeito ficava basicamente imobilizado naquele negocinho, compartimento mínimo, quando ele saiu por força porque ele escreveu com sangue, com letras de sangue, ele arranjou lá um negócio que perfurou, ele escreveu um poema. E esse poema foi distribuído no mundo todo. E o governo Mitterrand, que era de esquerda, ele entrou por pressão da Anistia Internacional, ele foi considerado um prisioneiro de consciência. E aí libertaram, depois de 21 anos, esse camarada, esse Armando Valladares, por causa desse poema que ele escreveu e foi contrabandeando com letras de sangue. E o Fidel entrou pela uma troca, porque o Fidel não dá nada de graça a ninguém, certamente a França deu uns dinheiro a ele e tal. Fidel é um sicário, um bandido. Hoje, a última vez que eu vi falar, tinha 114 presos políticos. Recentemente, uns 2 anos atrás, houve caso de 75 jornalistas que foram considerados agentes do CIA e foram presos. Alguns ainda estão lá. Ele enganou o Papa, o Fidel Castro. Ele soltou uma série de camaradas, pressionado pelo Papa. O Papa esteve em Cuba, ele recebeu, tal. Não sei nem se ele ofereceu um charuto. De todo modo, quando o Papa voltou, ele voltou ao mesmo processo e prendeu de novo alguns que eles tinham, para efeito de encenação, liberto. Compreendeu? É um homem terrível e diabólico, o Fidel Castro. Ele é um homem... El Caballo é o nome dele. Há o caso que eu não citei aqui, vou citar, que é o caso do também outro poeta, Herbert Padilha. O Fidel Castro, como esse camarada fez um poema denunciando a ausência de liberdade em Cuba, e esse cara, até o Fidel inicialmente gostava dele, ele chegou a ser do aparato da cultura cubana, né? A estrutura da cultura cubana, um daqueles departamentos. Esse Herbert Padilha, quando ele viu aquele poema que passaram para ele, o cara escreveu um livro sobre isso, esse Padilha. O Fidel, então, mandou prendê-lo e mandou, como sempre ele faz, que ele fizesse uma confissão de culpa e, naturalmente, uma autocrítica para ele poder ser... E o cara, na medida em que a pressão fosse... Porque a consciência é um processo também ativo, vivo. Você se torna consciente na medida em que você começa a ser cercado pela realidade e ela cobra de você. Porque a tendência do ser humano é relaxar o negócio, é viver. Você quer viver, você não quer ser herói, ele quer viver. Então, esse Herbert Padilha, na medida em que o aparato de repressão de Fidel começou a humilhá-lo, ofendê-lo, prendê-lo, jogar numa cela onde ele diariamente tirava excrementos, pás de merda, botava você dentro do tacho de merda, etc. Esse camarada ficou morto fisicamente, mas ele criou um nível de grandeza moral, de resistência moral absoluta. E o Fidel ficou tão agoniado que ele foi também em Pilar del Rio, mandou chamar um camarada, disse, assina isso aqui. Aí o cara disse, não assino. Essa confissão de culpa. Ele deu um soco. O Fidel é um homem de 2 metros de altura. Então, aquilo, o sujeito era uma caveira. Deu um soco tão terrível na boca do estômago do sujeito, o próprio Castro torturando, que o sujeito assinou. Ok? Mais tarde,
O Ted Kennedy, sabendo disso, esse Ted Kennedy, que é um comunista também americano, então, fez um negócio, arranjou um dinheiro para Fidel. Fidel é um sicário, volto a dizer. Aí o Fidel devolveu esse Padilha, que foi lecionar numa universidade de Austin, nos Estados Unidos. Ele morreu há uns 10 ou 15 anos atrás e, inclusive, deixou isso tudo registrado. Isso que eu estou te dizendo é uma coisa que ele registrou, está em livro e documentado, tá entendendo? Não é uma coisa que chutar. Tudo isso é uma história. Eu estou dizendo isso, eu trouxe, mas é a generalidade. Fidel, há um livro aí, o Livro Negro do Comunismo, que registra que ele, entre prisões, mortes, fuzilamentos, cerca de 50 mil pessoas. A Revolução de 64 disse que é responsável pela morte de 300 pessoas. Os guerrilheiros, a luta armada no Brasil, eles mataram esse pessoal da luta armada do Brasil, Marighella, então eles mataram cerca de 180 pessoas.